O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Rádio Revista Niterói. O projeto integra as ações do Bicentenário da Independência. E uma revista e seus 3 fundadores nos ajudam a pensar um país em formação. Suspiros, donde vindes? Sois da pátria? Sois da pátria. Sim, eu vos conheço, por esse acento de aflição, de angústia, por esta dor que me causais tão agra. Tu suspiras, ó pátria. Com os teus, os meus suspiros se misturam. Como no poema, Gonçalves de Magalhães suspira o tempo todo com a pátria. Especialmente entre uma estante e outra, entre uma biblioteca e outra, buscando os livros de autores brasileiros. Era preciso cessar o lamento. E é pela história e pela literatura que o poeta deseja consolar o país em formação. Consolar esse novo Brasil independente. Um dos seus esforços foi escrever um ensaio sobre a história da literatura do Brasil. Publicou o estudo preliminar no primeiro volume da revista Niterói. E literatura não era mesmo pouca coisa para o escritor. Como ele diz, é o espírito de um povo, seu eco imortal, o quadro de suas virtudes, o despertar de sua glória, o reflexo progressivo de sua inteligência. A Niterói está ali no redemoinho da construção de uma nação brasileira. Falamos bem disso no primeiro episódio, que você deve ter ouvido antes de chegar neste. O ensaio de Gonçalves de Magalhães, é claro, não passa nada longe disso. A literatura cumpre aqui um papel nesse nacionalismo. Veja que ele quer afirmar uma literatura genuinamente brasileira, que não seja apenas um reflexo de outra, isto é, da portuguesa. Mas, antes de tudo, um lastimoso suspiro. Lamenta no início do ensaio as dificuldades que encontrou para levantar o material necessário para este trabalho. Não encontrava os documentos, e muitos que encontrava não eram lá essas coisas. Era tudo uma bagunça, uma papelada sem ordem e mal cuidada. Quando foi atrás de ler os livros brasileiros do passado, então, só frustração. Eis aí uma quase insuperável barreira. Investigamos todas as bibliotecas de Paris, de Roma, de Florença, de Pádua e de outras principais cidades da Itália que visitamos. Foi-nos preciso contentar-nos com o que podemos obter. Como podemos ver, organizar a história da literatura brasileira não era uma tarefa fácil. E pensar o que poderia ter sido a literatura brasileira, então, era pior ainda. Gonçalves de Magalhães sabe que as coisas poderiam ter sido diferentes. Quantos gênios, questionava, tivemos e não sabemos? Pior, quantos nos faltam porque foram impedidos? Ele não poupa palavras. O Brasil, descoberto em 1500, jazeu 3 séculos esmagado debaixo da cadeira de ferro em que se recostava um governador colonial com todo o peso de sua insuficiência e de sua imbecilidade. Nosso país não podia brilhar com todo o seu resplendor por conta de Portugal, que temia ser ofuscado. País que deu para o Brasil uma educação por mãos avaras e pobres. Mas, ainda assim, o solo americano teve seus suspiros. Através, porém, das espessas trevas em que estavam mergulhados os homens no novo continente, viram-se alguns gênios superiores brilhar de passagem, bem semelhantes a essas luzes errantes que o peregrino investigador admira em solitária noite nos desertos do Brasil. Sim, eles eram como os pirilampos que no meio das trevas prosperavam.
E esse reluzir da ciência, da poesia e da arte ainda encarava uma sociedade que ali só via mesmo ouro de tolo. No país, ser literato era algo desprezado. Eis aí um ocioso, um parasita que não pertence a este mundo. Deixai-o na sua mania. Para Gonçalves de Magalhães, quem pensava assim era gente bronca. Saindo desse atraso, o país seria capaz de experimentar novas faces da literatura. E eis novamente a pátria como estrela guia. Uma nova ideia absorve todos os pensamentos. Uma nova ideia até ali desconhecida. É a ideia da pátria. Ela domina tudo. Tudo se faz por ela ou em seu nome. Independência, liberdade, instituições sociais, reformas, política, enfim, tais são os objetos que atraem a atenção de todos e os únicos que ao povo interessa. A pátria também era uma paisagem. Cada terra tem uma história dentro das possibilidades da natureza que lhe cerca. Assim, O homem colocado diante de um vasto mar, ou no cume de uma alta montanha, ou no meio de uma virgem e emaranhada floresta, certo não poderá ter os mesmos pensamentos, as mesmas inspirações, como se ele assistisse aos Olímpicos Jogos ou na pacífica Arcádia habitasse. Ele diz isso porque ali, escorado nos poetas brasileiros, estava o arcadismo, evocando bucólicos campos gregos com seus pastores. Mas nesse sol a pino, em plena Mata Atlântica, não dá, né? Gonçalves de Magalhães está, então, abrindo espaço para a verdadeira inspiração brasileira. Uma grande questão surge. Pode o Brasil inspirar a imaginação dos poetas? E os seus indígenas? Cultivam, porventura, a poesia? Pronto, chegamos ao tema marcante do nosso romantismo. Este imenso e rico país da América, debaixo do mais belo céu situado, cortado de tão pujantes rios... Gonçalves de Magalhães vai descrever a inspiradora natureza brasileira por mais de 20 linhas, acredite. Ele está descrevendo as belezas do nosso país usando grandiloquentes adjetivos. que se despenha por este doce murmúrio das auras. Isso tudo é para dizer que o Brasil não deixa nada a desejar quando comparado com qualquer outro lugar. É um verdadeiro jardim do Éden. Este vasto Éden separado por enormíssimas montanhas. E se a gente não tem os templos lá dos outros lugares, as ruínas de um coliseu, por exemplo, é bom que se saiba que nossa natureza dá conta de ser exuberante, de ser sublime. Vendo desnovelar-se as nuvens, Com todo esse esplendor, com todas essas fontes de inspiração, como não haveria poesia aqui? Neste berço, não são os brasileiros poetas natos? quem o duvida? Eles o foram, eles ainda o são. Por alguns escritos antigos, sabemos que várias tribos índias, pelo talento da música e da poesia, se avantajam. Entre todas, os tamoios, que mais perto das costas habitavam, eram também os mais talentosos. As cartas já estão na mesa. Vamos da teoria à prática. Já que tanto falou da poesia nacional, de um épico para o país, Gonçalves de Magalhães vai se aventurar a escrever tal epopeia. Mas aqui demos um pulo no tempo. Isso foi 20 anos depois da revista Niterói. Com a ajuda de Dom Pedro II, lança a Confederação dos Tamoios, em 1856. Heróis, nação, indígenas, portugueses, conflito, liberdade, natureza. Tinha tudo para dar certo, mas digamos que não deu. É que o que bem não faltava naquela época era um barraco. Mesmo que fosse um barraco mais refinado, pelo menos via de regra. A recepção não foi branda. Cartas anônimas jogam lenha na fogueira, com duríssimas críticas ao poema, especialmente a forma como foram retratados o indígena e a natureza brasileira. Justo eles. À medida que prosseguia na leitura, meu espírito ia sofrendo.
uma após outras, tristes decepções. Onde esperava achar uma poesia soberba, apenas encontrava alguns versos e uma imagem fria e pálida das belezas que sonhara. Bom, anônimas, mas nem tanto. Nas cartas de defesa, sabia-se que o próprio imperador era um dos autores, assim como o amigo Manuel de Araújo Porto Alegre. Do outro lado, assinando com pseudônimo, corria a pena afiada de um jovem escritor, José de Alencar. Alencar desferiu ácidas palavras ao poema. O poema não satisfaz. Como arte, como fórmula da epopeia, é contra as regras e exemplos dos mestres. Como poesia, é pobre de imagens e de ideias. Detonou todo o projeto. Ao mesmo tempo, defendeu uma outra forma e um outro tratamento para o épico brasileiro. No ano seguinte, dá uma resposta em forma de folhetim. Começa a publicar o Guarani, cravando um espaço muito mais prestigioso na história da literatura brasileira. Muitas coisas não foram fáceis para Gonçalves de Magalhães. Passou raiva com as bibliotecas capengas, frustrando sua pesquisa. Teve sua obra esculachada e ainda passou por outros episódios nada aprazíveis. Voltando lá para Paris, na época da revista Niterói, ele dava aulas para filhos da elite brasileira, que enviavam seus herdeiros para obter a melhor formação possível. Em resposta a um sermão que tomou de Magalhães por não se dedicar aos estudos, perdendo a oportunidade que estava tendo, um riquinho mimado teve uma atitude que infelizmente não nos assusta. Jogou dinheiro em sua cara. Aí estava a elite dominante do Brasil. O sempre amigo Manuel de Araújo Porto Alegre disse que se fosse com ele, as coisas seriam diferentes, não teria conversa. Se isso tivesse acontecido comigo, eu tinha lhe quebrado a cabeça com um pau. Ao ver o poeta abalado com os insultos que sofria, Porto Alegre decide levar o amigo junto com ele para a viagem à Itália, para estudar, ver a natureza, conhecer as ruínas. Inclusive, a Itália de Porto Alegre está na revista Niterói, em seu texto sobre Nápoles. Olha, Gonçalves de Magalhães passou por bons bocados? Passou. Mas com seu nome na história pela vasta produção literária e intelectual. Aliás, a revista Niterói é não raro resumida ao seu ensaio, que é o que mais resiste das duas edições. E ao final de 1836, com entreveiro com um diplomata brasileiro na França, a revista é encerrada, mas não sem Gonçalves de Magalhães escrever uma sátira para desconcertar o seu superior. Caiu, mas caiu atirando. Sem emprego, sem ter como continuar em Paris, o nosso poeta, que tanto cantou sua pátria, os encantos de sua natureza, que pesquisou sua história e inspirou a imaginação sobre o Brasil, volta ao Rio de Janeiro. Reza a lenda que, ao avistar sua saudosa cidade natal, teria dito: "Ó, terra de ignorantes!" Coisa de maledicente. Vale o riso porque realça a memória. Vai cantar sabiás em Palmeiras, antes mesmo daquele canto que você conhece. Em tons saudosos e melancólicos, continuará a dar tintas de poesia ao Brasil. As fontes de pesquisa consultadas para o episódio estão disponíveis na descrição. Você pode consultar a revista na Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional. A Rádio Revista Niterói contou com pesquisa, roteiro e locução de Ana Morim, Bruna Freitas, Frederico Cabala e Luan Sabino. Trilha sonora, Frederico Cabala. Edição, Helder Gomes Barbosa. Artes e identidade visual, Vitor Godoy. Esse projeto possui apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizado através do edital Retomada Cultural RJ2.